Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas no Rio de Janeiro, muito bom dia, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seja bem-vindo ao Nossa Área, primeira edição. Eu sou Juan Rodrigues, ao lado de Nicolas Freitas, Vitor Cunha e também com um convidado especialíssimo. Vamos até às 11 horas da manhã com muito conteúdo para você, falando do seu clube de coração, falando também do mercado asiático, tudo que acontece na Ásia também, porque tem uma história sensacional aqui na Bradesco Esportes FM e muito mais. Ainda tem presente, hein? Tem presente, dá uma visitinha lá no nosso Instagram, no nosso também Facebook, você vai ver, tem presentão da Bradesco Esportes FM pra você. Esse é o Nossa Área, primeira edição, que está apenas começando. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E vamos girar as manchetes dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo por aqui na Bradesco Esportes FM. Começando com o jornal O Globo. Leve aroma, ainda dá. Empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro deixa Flamengo a 5 pontos do líder. Em 9 disputa, time cai para terceiro. No Diário Lance, resolve logo. Vasco tem vantagens para confirmar o acesso no jogo de amanhã contra o Criciúma. Jornal O Dia, sangue frio para fazer gol. Que seca. Jair Ventura dá a receita para o Fogão balançar a rede após jejum de 299 minutos. No Jornal Metro, a Rússia é logo ali. Brasil, prestes a confirmar a vaga na Copa do Mundo de 2018. Delegação brasileira vai à Rússia para conhecer as cidades sede. Vamos agora aos sites do Brasil e do mundo aqui na Bradesco Esportes FM, começando com Globoesporte.com. Na categoria, Fischer retorna, Marcelinho brilha e Flamengo bate o Pinheiros no Tijuca e segue invicto no NBB. No Lancinete Fluminense, Cavalieri tem contrato estendido por 1 ano. Portal da Band, Asprilha, abre aspas, Cristiano Ronaldo estragou James Rodrigues. Na ESPN, Rooney deve ficar no banco de reservas contra o Arsenal após polêmica com bebidas. A situação ficou difícil para o Wayne Rooney na Inglaterra. 10 horas, 3 minutos no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte no momento que cai um toró aqui na Bradesco Esportes. Ainda bem que eu cheguei antes. Rapaz, mais 10 minutos você ficava ali na chuva, ia ser complicado. Ilhado, eu não ia participar da Nossa Área, a mulherada não ia mexer no WhatsApp, igual na terça-feira. Vamos girar Gostei desse programa aqui. Vamos girar destaques, vamos falar do Flamengo, Mauro Santana. Não, Bruno Lozada. Com o resultado de Palmeiras e Atlético Mineiro, empate em 1-1, o Flamengo agora fica a 5 pontos, tanto do líder quanto do primeiro time fora do G3 do Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso é no domingo contra o Coritiba no Maracanã. E o Flamengo pode garantir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, em caso de vitória e tropeço do Atlético Mineiro. E seguimos girando destaques aqui na Bradesco Esportes FM, hora do Vasco da Gama com Ranieri Borges. Bem recuperado de dores no joelho direito, meia Andrezinho treinou com bola e também é outro jogador a estar à disposição do técnico Jorginho. Assim como Luan, deve iniciar a partida como titular no confronto de sábado diante da equipe do Criciúma, no estádio Heriberto Rilse. Com isso, Jorginho tem praticamente todos os jogadores do elenco à sua disposição, ou pelo menos os atletas que vinham sendo utilizados como titulares, já que o goleiro Martin Silva, que estava a serviço da seleção uruguaia, é outro atleta a retornar e estar à disposição do treinador vascaíno.
E seguimos agora para o Botafogo. Informações com Thiago Esteves. Venda de ingressos para a torcida do Botafogo para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo será feito apenas no dia da partida. Bilhetes custam R$ 140 a inteira e R$ 70 a meia entrada. Torcida do Botafogo ficará situada no setor superior com acesso pelo portão D. E vamos ao Fluminense, informações, Rodolfo Lamas. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a equipe do Barcelona pode desistir da compra do zagueiro Marlon. Vale lembrar que o jogador está emprestado à equipe catalã até julho de 2017, com passe fixado em torno de 20 milhões de reais. Segundo o diário espanhol, o técnico Luis Henrique não ficou nada satisfeito com os últimos jogos de Marlon com a camisa da equipe B do Barcelona e, portanto, o negócio está sob risco. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. Hora da pesquisa do dia, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hoje a gente tem duas perguntas para você aqui na Bradesco Esportes. Uma na pesquisa do dia e outra para você ganhar um presentão na Bradesco Esportes FM. Está lá no nosso Facebook, também no nosso Instagram, no nosso Twitter vai estar daqui a pouco o presentão que você concorre aqui na Bradesco Esportes FM. A pesquisa do dia que a gente pergunta, o resultado entre Atlético Mineiro e Palmeiras acabou beneficiando o Flamengo de alguma forma? Na luta pelo título? Sim ou não? Você opina nas nossas redes sociais através do nosso WhatsApp 964338136, do nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, do nosso Twitter @Bradesco FM Rio, ou então no nosso Instagram, também pode participar por lá, @Bradesco FM Rio. A segunda pergunta é para você concorrer a um presentão na Bradesco Esportes FM. Na verdade, é um presente, você não concorre a nada, você ganha um presente. Basta responder o seguinte, temos um convidado aqui na Bradesco Esportes FM, já vou introduzi-lo aqui na conversa, que ficou 20 jogos seguidos, venceu 20 jogos, está invicto, foi campeão lá no Laos, né? E, inclusive, está perto, né, de bater Cruyff, né, onde ele venceu 26 vezes, dentre 3 de outubro de 1971 a 29 de março de 1972. Faltam 6 jogos só para igualar Cruyff, 7 para passar no recorde a mais tempo de vitórias, né, número de vitórias no futebol internacional. Trata-se de Leonardo Vitorino. A pergunta para você, para ganhar a camisa, é para o primeiro. É a seguinte: onde é que fica o Laos? Você sabe onde fica o Laos? O primeiro que responder aqui na Bradesco Esportes FM no nosso WhatsApp 964338136 ganha o presentão da Bradesco Esportes FM. Presentão, né, Nicolas? Camisa, ó, todo estilizado. Você se amarrou. Quase levou o presente, hein, Nicolas? Valeu ou não, Juan? Posso não, responder, você não vale não. Vamos passar a bola aqui para Leonardo Vitorino na rádio do seu esporte. Leonardo, para começar, né, rapaz, você foi parar no Laos, você tem um trabalho muito legal que já desenvolveu na Angola, desenvolveu trabalho no Catar, desenvolveu trabalho também no Buriram United junto com o Alexandre Gama e foi parar no Laos, voo solo. Conta pra gente como é que foi essa história. Tem desafio, o Leonardo tá na frente, é isso? Bom dia. Bom dia, Juan. Bom dia, ouvintes da Rádio Bradesco Esportes. Um prazer estar aqui falando com vocês. Realmente, a gente tem desenvolvido nosso trabalho ao longo dos anos, né, principalmente em alguns países que estão em evolução. A gente passou por Angola antes de Angola se classificar para o Mundial. Catar, com o Algarrafa, na época que o Fernandão esteve lá, Juninho Pernambucano, Araújo. Passamos pelo Eljeish, também onde estava o Anderson Martins, e ainda está no Catar, né? Ex-jogador do Vasco, ex-zagueiro do Vasco. Depois para o Buriram United, o Alexandre Gama me fez o convite para comandar a parte técnica de toda a base, e a gente fez o trabalho de reformulação de todo o desenvolvimento do jogador do Buriram United. E agora, recentemente, a gente recebeu o convite do Lansang United do Laos para fazer o desenvolvimento não só do clube, mas do futebol de uma maneira geral no país.
A gente está podendo dar o suporte técnico, né, a diversos treinadores, a diversos profissionais que estão trabalhando lá. E esse trabalho tem dado certo, né? A gente conseguiu um número de 20 vitórias no Campeonato Nacional. Chegamos lá, o clube estava em terceiro lugar, com 3 pontos atrás do líder. Terminamos a competição como campeão nacional e com 6 pontos de diferença para o segundo colocado. Isso nos deu a vaga a uma competição internacional, que é a FC Cup, e automaticamente também a possibilidade de disputar a Toyota Mekong Cup, a qual nós jogamos no dia 5 passado. Ganhamos o campeão do Vietnã por 2-1, e agora, dia 27 de dezembro, jogaremos o segundo jogo contra o campeão de Mianmar. Agora, é interessante que você está sempre à frente desses projetos. Como é que foi o convite para você ir até o Laos, desenvolver um trabalho lá? Porque é um país onde, no mínimo, você deu aquela pesquisada, né? Você já estava ali mais ou menos perto, então já sabia mais ou menos como é que funcionava. Mas até para saber como é que funcionavam as coisas lá, já que é um local onde não se vê tanto brasileiro, né, o Léo? Sim, é verdade. Na realidade, eu tinha um convite, quando eu saí do Buriram, tinha um convite de retornar ao Catar, para uma das grandes equipes do Catar, nesse trabalho também de fazer com que a equipe chegasse às conquistas lá. Mas o que me atraiu no Laos foi a proximidade com a China, é uma porta de entrada para o futebol chinês, e é próximo também ao Japão, Coreia, e o objetivo deles era um clube que tem um poderio financeiro muito bom. Eles estavam em terceiro lugar e a gente analisou também a tabela, tinha a possibilidade de chegar ao título e classificar o clube pela primeira vez para uma competição internacional. Então esses fatores todos pesaram para que eu decidisse realmente aceitar esse desafio de comandar o Lansang. Porque muita gente pode pensar, no Laos tem futebol, o Laos tem um campeonato competitivo. O objetivo maior era justamente classificar para essas competições. Era transformar, de repente, o campeonato em o objetivo, né? Ou até um campeonato mais competitivo. Porque você tira um time e começa esse time a ir bem, os outros começam a tentar ir pelo mesmo caminho também, né? Exatamente. E até a possibilidade de amanhã ou depois, como já aconteceu anteriormente, a possibilidade de assumir a seleção e desenvolver um trabalho na seleção nacional. Houve esse convite, logo que eu cheguei, quando nós fizemos 5 jogos, 5 vitórias, esse convite surgiu. Só que eu falei, não é comigo que vocês têm que falar, é com o presidente do meu clube. E o presidente achou por bem aguardar. E eu também, depois dele conversar comigo, ele falou, nosso projeto é muito mais longo, nosso projeto é maior. E a grande prova disso foi agora, recentemente, que ele renovou nosso contrato por mais 2 anos. Então isso mostra que a visão dele é a longo prazo. É a visão de realmente transformar o clube e fazer com que o clube se torne grande. Agora, Leonardo Vitorino, nosso convidado aqui na Bradesco Esportes FM, tem uma história sensacional de desenvolvimento de futebol. Agora está no Laos, ficou 20 jogos sem perder, ganhou os 20 jogos, não foi só sem perder, porque aí você pode empatar. 20 vitórias. Tem que ganhar tudo para quase igualar ao Cruyff, faltam 7 jogos. Como é que você primeiro soube dessa marca que você estava atingindo, né? Que creio que para um técnico que tentou o voo solo depois de muito tempo, já dá aquele certo orgulho, né? De conseguir tantas vitórias consecutivas e que você soube que poderia se igualar ou, quem sabe, até passar o Cruyff com a equipe de Laos. Como é que você ficou sabendo disso? O que passou na tua cabeça quando você pensou e recebeu essa informação? Quando nós fizemos a 14ª partida, eu me lembro, no Estádio Nacional, após a nossa vitória, um membro da Federação de Futebol do Laos chegou para mim e falou, daqui a pouco você vai ser o maior número de vitórias do mundo. Eu comecei a rir, eu falei, não, que isso, falta muito ainda. Depois disso, que ele falou isso comigo, eu comecei a pesquisar e realmente eu vi que realmente era possível. Você chegar, é uma coisa muito difícil? Mas é possível. E esse recorde não é batido desde 1971. Então a gente usou isso como mais um fator motivacional também com os jogadores. Vocês podem entrar para a história não só sendo campeão, como atingindo o maior número de vitórias. Lógico que isso é muito difícil. É difícil você comandar uma equipe, independente de ser no Laos ou em qualquer outro lugar. Você joga com por exemplo, se é no Laos, você joga com os jogadores do Laos.
Então é muito difícil você conseguir esse número de vitórias, você motivar os jogadores, e também existe a questão do ego. O jogador que vai ficar de fora, você querer motivar esse grupo, você manter um grupo... Apesar dele ficar de fora, o jogador, ele faz parte dessa campanha também. Pra ele é super importante, isso ajuda, né, na motivação. Exatamente, ele faz parte da história do clube, é o que eu falava sempre pra eles. Vocês têm que deixar a marca de vocês por onde vocês passam. Eu acho que isso, eu uso isso pra minha vida. Em cada clube que eu passo, eu tenho que deixar a marca, tenho que mostrar, pô, o Leonardo passou aqui e fez um bom trabalho. Você chega no Algarrafa, você tem diversos jogadores na equipe profissional, diversos jogadores na seleção do Catar. Então, quer dizer, a marca foi deixada. Durante 5 anos que eu trabalhei lá, 4 anos a federação elegeu o clube com o melhor trabalho de base do país. Então, isso foi uma marca deixada. E hoje a marca que eu quero deixar no Laos é realmente essa possibilidade de passar pelo menos a primeira fase na FC Cup, porque nunca na história eles passaram, nunca ganharam o jogo, e a gente já conseguiu ganhar uma partida internacional. Então, quer dizer, a gente tem que deixar nossa marca, tem que representar o futebol brasileiro da melhor forma possível. Agora, é interessante que você não joga... A galera deve estar pensando, ele deve ter botado 11 estrangeiros para jogar. Não, são só 3, né? 4 estrangeiros, mais um asiático, né, de outro país... E o resto tem que ser a galera de Laos mesmo. Você tem que fazer os caras jogar, né? É verdade, são 4 estrangeiros e um de Laos. Nós temos um zagueiro da Macedônia, nós temos um meio-campo holandês, nós temos também mais 2 japoneses. Então, quer dizer, isso aí tem dado um upgrade a mais no nosso trabalho e no nosso time. Então, tem ajudado bastante. Não é só porque eu sou brasileira que vai jogador brasileiro, não. A gente, como eu te falei até anteriormente fora do ar, a gente tem um profissional lá que avalia as contratações. E é australiano, né? Australiano, aquela velha história que eu repito todo tempo do filme Moneyball. Porque você tem que ter num clube alguém que analise a performance do jogador e dos profissionais que vão ser contratados. Então a gente analisou essa performance desses jogadores estrangeiros para que eles fossem contratados dentro do budget financeiro do clube, né? O craque do seu time é de qual nacionalidade? Holandês. Holandês? Holandês. Nós temos um meio-campo holandês e o craque local que é chamado o Messi do Laos, que é o Sukaporn, que é o capitão da nossa equipe. Beleza. Ô Leonardo, eu ia te fazer uma pergunta aqui. No começo dos anos 90, o Zico foi lá pro Japão. O futebol no Japão ainda era muito embrionário ainda e ele foi meio que o rei lá no Japão e no futebol asiático é muito conhecido mundialmente, até por causa do Flamengo, da seleção brasileira, enfim. Na década de 90, quando ele foi para lá, a gente começou a acompanhar, não acompanhava muito, não tinha muito acesso, a internet estava recém sendo introduzida no nosso convívio e tudo. Passados esses quase 30 anos, 20 e poucos anos depois da ida do Zico, que foi, acho que o primeiro brasileiro a tentar... inserir, na verdade, futebol lá no meio asiático. Como é que está essa evolução dessas décadas depois aí, você que já está lá em loco, propriamente dito? Ainda está muito atrasado o futebol asiático, eles respeitam bastante a parte tática, porque a parte técnica, acredito eu, você pode falar melhor do que eu, eles não são muito privilegiados da parte técnica, da parte assim do individualismo, do improviso que o futebol brasileiro tem bastante. Mas eles respeitam muito a parte tática, eles conseguem entender isso aí? É verdade. Por exemplo, com relação ao trabalho do Zico, realmente foi fundamental. Representou, como a gente fala, representou da melhor forma o futebol brasileiro na evolução do futebol japonês. Eles sabem da deficiência técnica deles, têm evoluído. O futebol, na realidade, na minha opinião, com relação à estrutura de trabalho, estrutura de clubes, hoje o futebol asiático está muito à frente do futebol brasileiro. Quando a gente vê alguns clubes aí inaugurando departamento de científico, departamento de fisioterapia... Lá já existe há muito tempo. No Laos também já existe? Sim, algumas máquinas, por exemplo, o nosso fisioterapeuta já utiliza há muito tempo lá, desde que ele chegou... A máquina termogênica, que essa máquina, você olha o músculo do jogador e você vê o cansaço, a fadiga do jogador. Se após os treinos, de estourar, se tá ok, exatamente. Pode continuar. A questão do GPS já é utilizada há muitos anos lá. Então, quer dizer, você tem uma série de
trabalhos que já são feitos lá há muitos anos. A parte tecnológica, eles são muito na nossa frente, né? Exatamente. E com relação à parte técnica, eles sabem que a deficiência deles é muito grande. O que eles têm feito? Eles têm feito intercâmbios com outros países, com países europeus, tentado levar bons profissionais para lá, para que justamente a parte técnica e tática seja melhorada. Hoje o futebol asiático, por ele não ter uma parte técnica tão grande, ele tem buscado evoluir na parte tática, coisa que a gente ainda está tentando evoluir mais no futebol brasileiro. É interessante, né? Porque você olha assim, o Laos já tem estrutura que o Vasco, por exemplo, apresentou outro dia falando que era mais... centro de reabilitação, evoluído, Capres. Já existia no Laos isso. É interessante esse tipo de questão. Léo, a gente tem que ir para o intervalo comercial. Na volta a gente continua o nosso papo aqui na Bradesco Esportes FM. A galera já está participando com a gente. Ó, tem muita gente falando algo que já foi o Laos. Ele não é mais isso. Ele já foi uma coisa... Hoje ele é outra coisa. Não vale. Eu tô na frente ainda, porque se não responder até 11 horas eu levo pra casa a camisa. Eu vou te falar que tem muita gente respondendo. Não vou dizer se já tem gente que acertou, até porque... Faz suspense não. Eu vou fazer suspense. Fala pra mim, fazer suspense. Não tem off não. Você pergunta... a gente perguntou aqui na Bradesco Esportes FM concorrendo uma lindíssima camisa, né, na verdade, presentão da Rádio Seu Esporte pra você, direto de Laos. Você vai poder falar pra todos os seus amigos: olha, ganhei uma camisa direto de Laos, nenhum de vocês vão ter nunca na vida, e eu vou ter, eu tenho, né? Mas você tem que dizer aonde fica Laos, né? Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 964338136. Olha, eu vou dizer que tem gente chutando de tudo quanto é tipo de coisa, até em outros continentes, né? 10 horas e 22 minutos no Rio de Janeiro, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem as informações do Flamengo e mais desse papo por aqui na Rádio Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Você faz parte do consórcio Goodway? Acesse mvbgoodway.com.br. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 23 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Esse é o Nossa Área. Primeira edição aqui na Bradesco Esportes FM. Estamos batendo um baita papo aqui na Bradesco Esportes com o Léo Vitorino. Ele que é técnico do Ulsan de Laos, né, que pode chegar à marca de maior número de vitórias consecutivas que foi atingida por Johan Cruyff. Entre 71 e 72 já são 20 vitórias, chegar a 27, né, 26 igual a 27, passa. O Léo Vitorino tá batendo um papo com a gente. E lembrando que você pode concorrer, né? Concorrer não, ganhar um presente aqui na Rádio Seu Esporte. O presentão é para o primeiro que responder onde é que fica o Laos, né? A camisa aqui em 91.1. Você vai poder falar para todos os seus amigos que você tem uma camisa vinda direto do Laos, né? Inclusive vai ter que explicar para eles onde é que fica o Laos. 10 horas e 24 minutos no Rio de Janeiro. Vamos a uma participação aqui na Bradesco Esportes FM, né? Lembrando que o resultado sai no fim do programa. Vamos ouvir. Bom dia, amigos da Bradesco Esportes FM, aqui é o Eduardo, uberista, morador de Piedade, Rio de Janeiro. Seguinte, eu acho que foi um resultado excelente para o Flamengo. Primeiro porque ele segurou o Palmeiras, o empate segurou o Palmeiras não distanciou tanto.
e ainda continuamos com a chance aí do cheirinho. E não deixou, se o Atlético tivesse ganho, tinha encostado no Flamengo, né? E aí iria arriscar aí o G3. Então foi o melhor resultado. Bom dia. Tá aí a participação do Eduardo Piva, que também tá respondendo aqui sobre o Laos, né? Falando aqui, só que eu não vou dar a resposta final. Você pode participar aqui na Rádio do Seu Esporte, né? E no final a gente dá a resposta do primeiro que falou. O final de telefone 4434 falando que era na Tailândia, olha, não sei. Tem o David de Copacabana falando que fica na Ásia. Na Ásia eu sei que fica. Agora onde na Ásia que eu Ásia quero é pequenininha, saber. a Ásia, Ásia né? é logo ali, né? Deve ser no Oriente Médio, lá do lado do Afeganistão. Tem mais participação aqui na Bradesco Esportes FM. O amigo mandou um áudio aqui, vamos ouvir. Fala, Juan. Eduardo de Petrópolis. O Laos fica na Ásia, perto do Camboja. Eu acho que ele pegou alguns trechos do que o Leonardo falou aqui, né? Esse aí pegou um pouquinho de cá, um pouquinho Fechou de o lá. olho, ouvido no radinho, só psicografando ali, ó. É verdade. Ele falou China, Ásia, pum. É isso aí, minha resposta. Deve ter sido isso, né? Vamos a mais uma participação aqui. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal da Bradesco. Bom dia. Meu nome é Flávio, eu sou rubro-negro, moro em Del Castilho. E com relação à resposta aí, o Laos pra mim fica no Vietnã, ok? Um bom dia a todos aí, que Deus abençoe, ok? Bom trabalho pra todos. A galera tá inserindo o Laos em tudo quanto é lugar, né? Aqui na Rádio Seu Esporte tem o final de telefone 4425, ele fala que é na Europa. Não sei, aí você também quer me complicar. Vamos rapidamente aqui na Rádio Seu Esporte, antes de retomarmos o papo, a falar do Mengão aqui em 91.1. Bruno Lousada chega com as informações. O Flamengo tem um compromisso importante no próximo domingo contra o Coritiba no Maracanã às 7h30 da noite. E é um jogo que pode garantir ao Flamengo uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Em caso de vitória sobre o Coxa e um tropeço do Atlético Mineiro na rodada, o Flamengo confirma a presença no G3 do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Juan, que foi titular na última partida contra o América Mineiro pelas suspensões de Hever e Rafael Vaz, afirmou a vontade de renovar o contrato com o clube, que acaba em dezembro deste ano, para permanecer em 2017 e disputar a Copa Libertadores da América pelo Flamengo. Juan fala também da vontade de voltar a vencer no Maracanã, já que os 2 últimos jogos terminaram em empate. O que a gente quer, ganhar as partidas para brigar pelo título, mas acima de tudo já a partir de domingo vencer, jogar bem dentro da nossa casa, porque eu acho que a torcida merece isso. A torcida tá sentida, né? Tá com saudade de uma vitória do Flamengo no Maracanã. O técnico Zé Ricardo vai ter praticamente força máxima para a partida de domingo, já que o único desfalque é o meia Ederson, que já está fora há bastante tempo do time rubro-negro. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, aqui em 91.1, esse é o Flamengo na Rádio Seu Esporte em destaque. O Everton mais uma vez decisivo, né? A equipe do Flamengo conseguindo um resultado positivo com o gol do Everton. Everton que estava fora da equipe, conseguiu se recuperar e fez muito bem pro Flamengo na partida diante do América Mineiro. Olha, antes de fazer mais uma pergunta para você, Léo, aqui na Bradesco Esportes FM, vou ouvir mais um áudio. Cara, tá muito interessante a participação do ouvinte chutando e também participando. Não vou dizer se tá certo, não vou dizer se tá errado, vou dizer no final quem ganhou, porque é o primeiro que acertar onde fica o Laos, que vai ganhar a camisa aqui na Rádio Seu Esporte, belíssima camisa. Tá no nosso Instagram e tá também no nosso Facebook, né? Você pode ir lá, dar uma olhada. Rapaz, olha, vale muito a pena. Vamos ouvir aqui. Bom dia, amigo da Bradesco, Júlio César de São Gonçalo, torcedor do Flamengo. Olha, diminuiu a diferença de pontos aí, mas acho que o resultado foi bom pro Palmeiras, porque se o Palmeiras ganhar os 2 jogos em casa, independente de qualquer resultado, ele será o campeão. Apesar de eu acreditar ainda como flamenguista, mas acho difícil. E sobre a sua pergunta aí, onde fica o Laos aí, o Laos é uma república, né? É uma república e fica no sudeste da Ásia. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Olha, esse com certeza tá valendo, né? Mas ele nem saiu antes, né? Colou. Começou falando, aí deu aquela pesquisada, vou aproveitar, vou responder a pesquisa. Deixa eu ver, peraí, deixa eu baixar Puxa aqui. mais pra cá. Tá. Vamos ver aqui. Ô, Leonardo, Léo Vitorino conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ele que é técnico do Lansan United, né, de Laos.
que foi campeão pela primeira vez no campeonato local, 20 partidas, 20 vitórias na competição. Léo, eu queria te perguntar o seguinte, fala um pouquinho sobre essa equipe, né? Uma equipe que tem tanta verba assim, né? E é campeã pela primeira vez. Como é que te apresentaram a equipe do Lançan, né? E falasse um pouco do dono também. Você disse até em off que gostava de trabalhar com times que tem dono. Por que disso? A grande vantagem de você trabalhar com clubes que você tem o dono, você tem o contato direto com ele e você pode passar as necessidades do clube e do próprio elenco, né? Então fica mais fácil. Você tem, no caso, só uma pessoa à sua frente, que no caso é o diretor executivo aqui no Brasil, e lá é o manager, que no caso nosso é um australiano. Ele é o responsável justamente a passar todas as informações, né, de necessidade de elenco, necessidade ele é o elo entre o presidente, você e a comissão técnica? Sim, exatamente. Ele é o principal figura, né, do clube, porque ele é a pessoa de confiança do presidente e a pessoa de confiança nossa, porque nós temos que passar as nossas necessidades para ele. E você acaba com aquela questão de diversos diretores, alguns deles que não são ligados ao futebol, sugerirem coisas totalmente absurdas. Então você tendo esse organograma que existe nessas equipes, né, fica muito mais fácil do desenvolvimento do trabalho e estruturação do clube. E essa proposta justamente que o presidente me apresentou foi ele falou, eu tenho aqui o dinheiro, eu tenho isso aqui para investir. Dentro desse budget, eu quero que você me dê as ideias que você acha. O que você precisa para o futebol do clube, para que eu tenha a estruturação melhor. Hoje nós temos uma academia de primeiro mundo lá, nós temos um salão que ele é utilizado também para eventos, divulgação de patrocinadores, o Match Day, porque aqui o Match Day, que é a parte de marketing dos clubes, só funciona dentro dos estádios. O Match Day lá no nosso clube funciona ao redor do estádio, em todo o trajeto até o estádio, você tem diversas atividades para o torcedor participar, porque não é só ele chegar lá, gastar o ingresso dele, entrar no jogo, ele vai concorrer a uma camisa no intervalo do jogo, ele vai chutar a bola do meio campo, fazer gol. Isso aí não faz parte, só isso não faz parte do Tem que criar todo um clima, né? Todo um ambiente para o torcedor se sentir convidado a estar naquele lugar. Exatamente. Né? Ele tem que se sentir bem. Ele sentir, eu estou indo para um grande evento, e não para um simples jogo de futebol. Ele vai participar daquele evento e tem a chance de interagir também com o clube. Ele ganhar determinados brindes, chaveiros, outras coisas mais, camisas do clube. Não é só porque ele chegou no estádio, ele paga a mensalidade em dia, que ele tem direito. Não, ele é um torcedor, ele está pagando o ingresso dele. Então, durante aquele dia inteiro, ele participa de diversas atividades para que justamente quando ele chegue no ponto máximo, que é o espetáculo, que é o jogo de futebol, ele saia dali feliz. Pô, hoje eu vi um grande jogo de futebol, mas... Ou às vezes não vê um grande jogo de futebol, mas eu ganhei um brinde do meu clube. Ou até tem um ambiente tão favorável que mesmo não importando o resultado, ele vai se sentir tão bem que vai querer retornar. Exatamente, exatamente. E aí, ele ao mesmo tempo não vai vir só ele vai trazer a família, vai trazer os filhos, vai trazer esposa, namorada e tudo mais. Então, quer dizer, essa que é a grande vantagem. É por isso que eu falo, nesses anos todos eu tenho trabalhado 10 anos na Ásia, e realmente eu posso dizer a vocês que eu sou muito feliz trabalhando na Ásia. Por quê? Porque primeiramente você tem a possibilidade de um trabalho a longo prazo. Porque é impossível um treinador chegar em 6 meses ou 5 meses... Três jogos. Às vezes 3 jogos, exatamente, formar uma equipe que às vezes não foi formada por eles. O jogador não foi contratado por ele. O sistema de jogo que ele quer implementar é diferente. Por exemplo, eu mudei o sistema de jogo lá que o clube jogava anteriormente. Mas para isso, eu tive que olhar a característica dos jogadores que eu tenho lá. Não é eu chegar no clube e eu falar, não, o time vai mudar o sistema de jogo, porque eu gosto de jogar assim. Não é porque eu gosto. Eu tenho que ver a característica de determinados jogadores para que esse sistema seja implementado.
Agora, o Léo Vitorino conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, técnico do Lansan United de Laos, que está perto de chegar ao recorde, né, de Johan Cruyff, 27 vitórias consecutivas. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou do ambiente, né, de que o torcedor não volta sozinho, ele leva a família. Vocês têm algum dado, alguma coisa que mostre que a equipe do Lansan, ele cresceu devido a essa campanha? Porque a gente tem um exemplo claro, que na última temporada teve o Leicester, na Inglaterra, uma equipe que tem a torcida local, né? Porque na Inglaterra tem muito essa questão de torcida de bairro. Quem é de Leicester torce pro Leicester. Mas que ganhou a simpatia até do povo brasileiro. Hoje em dia já se vê camisa do Leicester por aqui, que não se via anteriormente. Na própria Inglaterra já deve ter tido uma afeição toda diferente. O Lansan, lá em Laos, também teve algo parecido com isso? Até os estádios começaram a lotar mais, algo desse tipo? Sim, a lotação realmente tem... O número de torcedores tem aumentado. Eu acho que não é só a questão do resultado, até a maneira como nós estamos jogando. As pessoas que fazem parte do quadro diretivo da Federação de Futebol hoje conversam muito comigo, que realmente a maneira com que nós estamos jogando tem chamado a atenção. Porque eles têm visto o nosso trabalho, não só nos jogos, mas também em treinos. Um grande diferencial que a gente tem tido é justamente o pessoal da federação, inclusive assistir nossos treinos. Porque é muito fácil você só analisar o jogo, mas e o treino? Será que você preparou essa equipe para aquilo que você está querendo no jogo? Então isso tudo despertou atenção. E os resultados, lógico, ajudam, mas esse trabalho que vem sendo feito está sendo bem quisto pela população local. Existe uma pressão muito grande para que a gente assuma a seleção do Laos e automaticamente também, em virtude desse grande número de torcedores, hoje a gente tem atingido grande estádio quase lotado quando a gente joga. O nosso presidente, inclusive, está providenciando para ser feita uma outra parte anexa de arquibancada com camarotes e tudo mais, para que justamente a população venha mais a participar desses jogos. Ô Léo, como que é a divisão de base lá? Você trabalha com muitos jovens na sua equipe, mais com jogadores que vocês contratam mais experientes para jogar no seu time? E uma outra pergunta já em cima desse assunto também, qual que é a perspectiva do jogador asiático quando ele começa ali sub-13, sub-15, sub-17? Ele pensa na Europa, assim como o jogador brasileiro, começa a jogar futebol aqui, quer jogar na Europa, no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester United, enfim. Qual que é a perspectiva do jogador que começa a jogar futebol ali no início? Ele pensa em fazer carreira ali na Ásia mesmo, no Japão, na Coreia ou na própria China, que agora é o Eldorado, cheio de grana aí, contratando todo mundo, ou pensa também na Europa, assim como é aqui no futebol brasileiro? Primeiramente, com relação às divisões de base do meu clube. Quando eu cheguei lá, só existia uma categoria, sub-19. E abaixo da sub-19 eram parcerias com uma outra escola de futebol. E aí eu sugeri ao presidente, você tem que ter identidade para o seu clube. Você não pode terceirizar ou ter parcerias. Eu acredito que você tenha que ter o teu clube, as divisões de base. E isso está sendo implementado através de um projeto que eu apresentei a ele, que foi utilizado também no Buriram. Eu apresentei o mesmo projeto para o Buriram e foi aceito pela AFC, a Federação Asiática de Futebol, porque hoje para todo clube disputar qualquer competição internacional, ele é obrigado a seguir 27 normas, inclusive uma delas é ter uma metodologia, um sistema de treino. Existe uma série de fatores que as divisões de base têm que seguir. Não é simplesmente, eu tenho divisão de base, eu tenho treinador, tenho preparador físico. Não, mas qual a metodologia que você utiliza? Até para evitar de botar qualquer um lá e bota gerindo lá e na outra categoria já não é mais a mesma pessoa que gere, aí muda totalmente. Isso evita isso. Exatamente. Né? E colocar especialistas. Porque não adianta você botar, eu vou botar esse aqui porque ganhou, ele me ajudou na eleição do clube. Então vou botar ele como treinador. Não pode. E além disso, vou botar ele como gestor porque ele é amigo do benemérito do clube. Não tem isso. Você tem que ter especialistas que eles têm que seguir os pré-requisitos. Ele tem que ter o curso da AFC, tem que ser o AFCA para ele ser coordenador. Então, existem os pré-requisitos a serem seguidos. Então, isso fez com que o futebol melhorasse e isso está fazendo agora com que todos os clubes invistam mais nessa formação. E automaticamente o jogador vai ter
um amor maior pelo clube, porque ele começou desde cedo, e com o objetivo maior, primeiramente, a seleção. Ele quer vestir a camisa da seleção do país dele, ele quer mudar o quadro atual da seleção, principalmente porque o Laos, antes da nossa chegada lá, não vencia uma partida desde 2013. Então nós tínhamos 4 jogadores na seleção, hoje nós temos 8 jogadores na seleção e 3 goleiros da seleção de Laos são do meu clube hoje, por incrível que pareça. Como é que eles fazem para observar os 3? Porque tem que jogar, um joga ou você reveza os 3? Eu utilizei dois deles, mas um é do Sub-19. Então eles já estavam observando. Então tem essa vantagem. E o objetivo maior de futuro deles é a Europa, né? Porque os jogos da Europa são transmitidos lá. Só que o meu presidente, especificamente, ele tá mudando um pouco a cabeça dele, porque eu falei para ele, todo mundo aqui assiste os jogos da Europa, porque os jogos da Europa que são vendidos na Ásia. Você não vê jogos do Brasil sendo vendidos na Ásia. Então, por favor, tente ampliar a sua gama de conhecimento e veja jogos da América do Sul também. Porque, por exemplo, nós temos uma competição muito forte, na minha opinião, na Argentina e no Uruguai também. Não é só o Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato competitivo? É sim. Mas, para mim, também, o Campeonato Argentino é um campeonato extremamente competitivo. E o Campeonato Uruguaio também. Então, quer dizer, isso faz com que eles tenham uma visão mais aberta. Hoje, através desse sistema de internet e de informação hoje que a gente tem no clube, hoje a gente tem acesso a qualquer jogo no mundo, a gente pode ver, porque a gente criou justamente essa base de dados e acesso também à informação do jogador, porque hoje o que mais ocorre é empresário, assessores, né, procuradores de jogadores oferecendo jogadores que na realidade não jogaram em lugar nenhum, entendeu? Jogaram em clubes menores, jogaram em clubes que não têm expressão. Então, através desse sistema de jogo, a gente sabe quantos jogos ele jogou, se ele estava em atividade, porque antigamente se contratavam jogadores e eles não sabiam nem da onde estava parado há 3 meses, exatamente, 4 meses. Exatamente, e hoje isso já mudou. A Federação de Futebol me pergunta muito, as pessoas da Federação de Futebol têm essa relação muito boa e eles também perguntam muito. Recentemente, a Federação de Futebol lá recebeu um e-mail de um empresário brasileiro se dizendo empresário da CBF. Pô, pra você ter ideia, a CBF não tem empresário. Como é que o cara tava mandando e-mail pra Federação se dizendo empresário da CBF como negociador de jogos da seleção brasileira? Queria se vender em cima do desconhecimento da Federação. Exatamente. E do nome da Confederação Brasileira. Exatamente. E isso, essa informação toda que hoje tem acesso, as pessoas não imaginam, ajudam muito para que chega depois e você fala, pô, como é que esse cara aqui tem a cara de pau de fazer isso? Então, acabou isso no futebol. Hoje é rendimento, é produtividade, é performance. Aqui na Bradesco Esportes FM você está ouvindo o Léo Vitorino do Lansang, de Laos, falando aqui na Rádio Seu Esporte. Ele está perto de chegar na situação de igualar ou até passar o Johan Cruyff com maior sequência de vitórias consecutivas. Ô, Léo, a gente tem que continuar por aqui, vamos falar do Vasco da Gama, mas antes eu queria te fazer mais uma pergunta. Você falou sobre a AFC Cup. Aqui no Brasil se fala sobre a Champions League da Ásia. Como eu acompanho, acompanho mais esses locais exóticos, sei um pouquinho que serve até para vaga na Champions Asiática. Mas o que seria a AFC Cup? Como é que vocês veem essa competição? Já que ela é importante também. E no cenário asiático, seria a número 2, seria a Sul-Americana de lá. Exatamente. Essa competição que a gente classificou o clube é como se fosse a Sul-Americana. Só que lá no caso da AFC Cup, você, sendo vencedor da AFC Cup, você tem direito a disputar também a Champions League. Então, o objetivo do clube, no primeiro momento, era ser justamente campeão da Liga Nacional. Agora, o próximo objetivo nosso é passar da primeira fase da AFC Cup, porque a equipe do Laos nunca passou de fase, nunca ganhou uma partida pela AFC Cup. A gente quer ser o primeiro e tanto é que o presidente nos apresentou um contrato de 2 anos que o objetivo maior é desenvolver esse trabalho a longo prazo e a gente acredita muito nisso, porque foram 8 anos de Catar, 4 anos no Algarrafa, com mais 3 anos e meio de Algés e agora mais
eu estou há 6 meses no futebol do Laos, a gente acredita que pode fazer alguma coisa realmente para desenvolver o futebol de lá, ajudar esse futebol a se tornar melhor tecnicamente, taticamente e fisicamente também, né? Porque a gente hoje está com uma comissão técnica com 6 profissionais, a gente conseguiu levar preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, treinador de goleiros, e isso tudo vem realmente dando resultado e está mostrando que esse é o trabalho correto a se fazer. O nosso time é um dos times que não teve nenhuma lesão desde que a gente chegou, e isso é mérito da preparação física, mérito do fisioterapeuta. 2 vezes ficamos 5 jogos sem levar gols, mérito também do nosso treinador de goleiros. Então, quer dizer, a gente está levando pessoas capacitadas. E agora a gente está levando um analista de desempenho, que é da Espanha, um espanhol, então justamente para fazer esse trabalho. Então mostra que a gente está tentando levar profissionais qualificados para desenvolver esse trabalho. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com o Léo Vitorino, ele que é técnico do Lançan de Laos e simplesmente pode igualar a Johan Cruyff, maior sequência de vitórias consecutivas, 26 vitórias teve o Johan Cruyff, e ele pode chegar a essa sequência agora na sequência dos campeonatos. Tem campeonato no final do ano, no próximo ano já tem campeonato também. 10 horas e 46 minutos no Rio de Janeiro. Vamos seguir girando por aqui, vamos falar um pouco do seu clube de coração. Vamos de Fluminense, quem chega é Rodolfo Lamas. Fala, Juan, muito bom dia a você. Fala, Rodolfo. E a toda a galera ligada na Bradesco Esportes FM. Fluminense joga no próximo domingo diante da equipe da Ponte Preta, às 5 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. O tricolor não vence há 7 jogos no Campeonato Brasileiro e vem de um empate em casa contra a equipe do Atlético Paranaense por 1-1, jogo que aconteceu na última terça-feira. O Flu foi beneficiado na rodada pelos resultados dos seus adversários diretos, já que Grêmio e Corinthians empataram e, portanto, a diferença em relação ao G6 do Campeonato Brasileiro continua em 3 pontos, assim como começou essa rodada. O zagueiro Henrique comenta a respeito dessa sequência negativa que o Fluminense vem atravessando. É meio complicado manter uma regularidade. A gente vinha fazendo bons jogos, pegamos uma fase que as coisas não vêm dando certo. Acho que corrigir as coisas que a gente vem fazendo, às vezes é um detalhe ou outro que a gente vem perdendo, empatando jogos. Então, tentar corrigir isso aí. O Marcão tá com esse pouco tempo, mas a gente tá assimilando bem. Acho que é o que ele vem pedindo e trabalhar essa semana aí para que a gente possa reverter essa situação. Para Henrique, existem boas chances do Fluminense se classificar para a Libertadores do próximo ano. O jogador fala que enquanto houver chance, dá para acreditar na vaga da Libertadores. Se existe possibilidade, a gente vai atrás. No jogo de terça a gente deu uma... É difícil, né, assimilar o resultado, mas já é passado, eu esqueci isso aí, até mesmo a questão dos 7 jogos que a gente não conseguiu a vitória. Então, me esquecer isso aí, focar, trabalhar, né? O Marcão tá puxando para esse lado, intenso. E a gente, como eu disse, está assimilando bem essa parte aí para que a gente possa estar bem, 100%, para que a gente consiga essa vitória nesse jogo. O Fluminense que vive um período eleitoral, já que no final desse mês será escolhido o novo presidente do clube. Henrique fala se essa movimentação fora de campo está atrapalhando a equipe dentro das 4 linhas. Olha, tudo atrapalha, né? Isso aí, claro que muita coisa acontece fora, mas atrapalha, mas a gente não pode, acho que tem que estar focado só aqui nos treinos, nos próximos jogos. Acho que é isso que a gente tem que fazer, esquecer esse lado para que a gente possa se concentrar mais e pensar na vitória de domingo só. Para o duelo contra a Ponte, o técnico Marcão não vai poder contar com o atacante Wellington Silva, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para seu lugar, o comandante tricolor deve optar entre 3 opções: Richarlison, Marco Júnior ou até mesmo Osvaldo, jogador que teve nova chance no duelo contra o Atlético Paranaense, já que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Lemir Coupe e agora passa a ser mais uma opção no ataque do Fluminense. Tá falado, Juan? Tá certo, tá falado com certeza aqui na Rádio Seu Esporte. Quem está falando agora é o nosso amigo Rodolfo Lamas, falando do Flusão. Flusão tem que voltar a vencer, já tá na hora, já passou a hora, Flusão, e a torcida tá tensa com essa situação. 10 horas e 49 minutos no Rio.
Hora do glorioso Botafogo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem chega em 91.1 é o Thiago Esteves. Fala, Thiago, tudo certo? Fala, Juan, um grande abraço para você e a toda a gente ligada aqui na Bradesco Esportes FM. O Botafogo está realizando, nesse momento, aqui em General Severiano, mais uma atividade de olho nessa partida contra o Palmeiras no próximo domingo, às 5 da tarde. O técnico Jair Ventura fechando a atividade. A gente teve acesso apenas à parte de aquecimento dos jogadores. Depois ele fechou a atividade para montar essa equipe para a partida contra o Palmeiras. O Botafogo realiza mais um treino ainda aqui no Rio de Janeiro, amanhã, na parte da manhã, aqui mesmo em General Severiano. E aí essa vai ser a última atividade antes da partida. O treino de hoje é, teoricamente, o treino principal da semana para essa partida contra o Alviverde. O volante Bruno Silva, que era dúvida para a partida, ele que ficou fora do confronto contra a Chapecoense, também não treinou ontem. Na parte do aquecimento não veio ao gramado. A informação que a gente teve é que o jogador ainda está com a virose, que tirou ele do jogo de quarta-feira e também tirou ele do treino de ontem. Ele estava apenas na academia. Por isso, o jogador tem pouquíssimas possibilidades de enfrentar o Palmeiras no próximo final de semana. O jogador teria que treinar amanhã e para ser liberado aí pelo departamento médico. Mas como o prazo é muito curto até o jogo, a tendência é que o Bruno Silva seja um desfalque do técnico Jair Ventura para essa partida. O Jair, que já tem 2 desfalques confirmados, o lateral esquerdo Milton Luiz e o volante Ayrton. E o Bruno Silva seria o terceiro desfalque do treinador. A tendência é que o Diogo Barbosa seja deslocado para iniciar a partida na lateral esquerda. No meio de campo, o Dudu Cearense. Problema no sinal aqui na Bradesco Esportes FM. Daqui a pouquinho a gente tenta refazer o contato do nosso repórter em deslocamento, né? Às vezes acontece esse tipo de situação. Já refeito o contato, ô Vitor? Vamos aqui tentar, mais uma vez na Rádio Seu Esporte, vamos seguir por aqui para falar do glorioso com o Thiago Esteves. Fala, Thiago, agora tudo normalizado? Fala, vê se tá melhor aí, vê se tá... Deu uma melhorada, vamos tentar finalizar esse noticiário aí. Pois é, o Botafogo treinando então aqui essa possibilidade aí da escalação do Dudu Cearense no meio de campo, e outro jogador teria que ganhar a vaga, né, nesse meio de campo, já que o Bruno Silva está com virose e deve ficar fora dessa equipe. A tendência é que o Gervásio Nunes ganhe uma oportunidade, o Leandrinho também pode ganhar, são jogadores um pouco mais pra frente, mas são jogadores que vêm sendo mais utilizados. O Gervásio, por exemplo, atuou nas últimas 6 partidas do Botafogo, todas elas vindo do banco de reservas, mas é um jogador que tem sido utilizado pelo técnico Jair Ventura. E para essa partida contra o Palmeiras, são possibilidades. A gente vai tentando desvendar nessa equipe do Jair Ventura, já que ele tem fechado as atividades e vem fazendo mistério. A certeza é de que ele tem 3 desfalques. O lateral esquerdo Vitor Luiz, o volante Ayrton e também Bruno Silva com virose não atuam contra o Palmeiras. Quem pode ganhar uma oportunidade entre os titulares é o atacante Sassá, que ficou fora do jogo contra a Chapecoense por conta do terceiro cartão amarelo. Está à disposição e o Botafogo não marca gols há 3 partidas. O técnico Jair Ventura pode fazer mexidas no sistema ofensivo e o Sassá deve ganhar uma oportunidade. A tendência é que o Rodrigo Pimpão vá para o banco de reservas. Está falado, Juan? Tá falado. Esse é o Thiago Esteves, as informações do Botafogo na Rádio do Seu Esporte. 10 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Vamos ao intervalo comercial. Na volta tem o Vasco e tem mais Léo Vitorino pra você. E a resposta de quem ganhou o presentão, hein? Olha, baita presente. Quem foi no Instagram, foi no Facebook, conferiu o presentaço do Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Lançamento CD Paulinho Rezende, Humilde Cidadão. Música de Paulinho Rezende, Romildo Bastos e Osmar Santos. Tá ruim de se pegar com a mão. CD Paulinho Rezende, Humilde Cidadão. Contato para shows 964470666. 964470666. Se liga, mané! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Hora do Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem chega com a informação por aqui é Ranieri Borges. Fala, Rani.
E o Vasco tem pela frente no sábado no estádio Heriberto Rios a equipe do Criciúma. Ao Cruz Maltino, a vitória garante o acesso à Série A do futebol nacional. Técnico Jorginho trabalhou bastante finalizações durante toda a semana. E volante Bruno Galo ressalta a importância da partida e a necessidade de marcar gols. Nós sabemos da importância dessa vitória nesse jogo, né? Sabemos que com ela nós garantimos a manutenção para a primeira divisão. E vamos procurar caprichar o máximo na finalização para sairmos com a vitória. E o Criciúma, adversário do Vasco, hoje ocupa a 11ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B e não tem maiores pretensões na competição. Entretanto, Bruno Galo acredita em um confronto difícil. Eu acredito que não, porque eu acho que todos os adversários que vêm jogar contra o Vasco, eles fazem de uma partida única, é uma partida com visibilidade e eles querem ganhar. Todos vêm para fazer uma final de campeonato contra o Vasco. Foi assim contra o Bragantino e assim contra todos os clubes. E eu acho que não vai ser diferente contra o Criciúma. Eles vão vir para vencer, querer se mostrar para o cenário brasileiro, tudo, por se tratar de Vasco da Gama. O técnico Jorginho volta a ter à sua disposição para esta partida o goleiro Martin Silva, que estava a serviço da seleção uruguaia, além do zagueiro Luan e do meia Andrezinho, que retornam de lesão. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Vasco da Gama em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, 10 horas e 55 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E seguimos aqui na Rádio Seu Esporte mais uma vez com o Léo Vitorino, né? O Leonardo Vitorino, ele que é técnico do Lansang de Laos e tem 20 vitórias consecutivas, o título do campeonato de Laos e pode igualar a Johan Cruyff, 27, ele passa, né? 26 vitórias, tem Johan Cruyff entre 71 e 72. Léo, queria te perguntar o seguinte, né? Você tá em Laos, né? Mas tem toda uma questão estratégica por trás disso, né? Você tem o desejo de chegar ali na China. Como é que você pensa sua perspectiva de futuro? Exatamente. As pessoas, quando eu tomei a decisão entre Catar e o Laos, decidi ir pro Laos, muitas pessoas falaram, você é maluco, Laos não tem futebol, Laos é um país pequeno e tudo mais. Mas o objetivo meu, profissional no futuro, é trabalhar no Japão ou na China. E hoje o Laos, pela proximidade com a China e a quantidade de informações que são passadas para a China, isso tem ajudado. Nosso trabalho está sendo bem visto na China, bem visto no Japão, bem visto na Coreia. Então, quer dizer, esse processo de evolução profissional realmente tem me ajudado muito, principalmente com relação aos resultados. E a divulgação automaticamente do nosso trabalho é bem feita na região e automaticamente também os convites da região, de clubes da região aparecem, né? Inclusive, né, pelo fato também de sair no Jornal da China, o que acontece no Laos, até a gente conversava em off, sai no Jornal da China também. Léo, queria agradecer a sua participação, a gente está na reta final do programa aqui na Bradesco Esportes FM. Para finalizar, dá a resposta pra galera, onde é que fica o Laos, né? Até pra gente trazer o primeiro torcedor que deu a resposta certa e o ganhador da belíssima camisa aqui da Rádio do Seu Esporte. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradeço aos ouvintes da Rádio Bradesco Esporte. O Laos fica no Sudeste Asiático, divisa com a China, entre a China e a Tailândia. Então, boa sorte. Boa sorte, temos um vencedor aqui na Bradesco Esportes FM. Lembrando que pela regra que colocamos no Instagram, né, colocamos até antes a postagem, mas só valia a partir das 10 horas. E é isso que está permeando aqui o primeiro que acertou, que foi o José Vitor Grip, de Magé. Ele que tá doido pela camisa, ele falou aqui sobre o Laos, a proximidade da Tailândia, do Vietnã e da China, e que fica no Sudeste Asiático. 10 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Nicolas Freitas, foi um prazer ter a sua participação mais uma vez. Prefiro satisfação, Juan. Aqui na Bradesco Esportes FM. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado. Fui. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.
está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.